Jeremias 27, 28 e 1 Timóteo 1. Jeremias 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: faze umas prisões e julgos e pô-lo-ás sobre o seu pescoço e envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe e ao rei dos filhos de Amon e ao rei de Tiro e ao rei Sidom pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quanto mais nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos, e não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, e ao que falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia e servi-lo a ele e ao seu povo o vereis. Porque morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse a gente que não servir ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizaram mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em um deserto? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com ele, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia, e a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficarão na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, a Babilônia, serão levados e ali ficarão até ao dia em que o visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º do mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante ti e os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora essas palavras que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Efésio para advertires a alguns que não ensine outras doutrinas, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus,
que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes foi blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.